Depois de 2 dias intensos de sorteios europeus, hoje no tema do dia, o jornalista do 00 Igor Gonçalves faz a análise das sortes das 5 equipas portuguesas que irão participar nas competições europeias. Igor, começando pela Liga dos Campeões, o Sporting parece ter tido mais sorte que o Benfica. Sim, no plano teórico, antes de mais, bom dia, boa tarde. No plano teórico, sim, o Sporting acaba por ter aqui um sorteio mais simpático, com adversários naturalmente muito fortes. O City, se calhar um dos 2, 3 principais candidatos à conquista da competição. O Arsenal, uma equipa que no ano passado, por exemplo, esteve muito perto, ou lutou quase até ao fim pelo título de campeão inglês. Depois saltamos aqui para equipas, e a seguir a estas equipas, tudo equipas que estão mais ou menos ao mesmo nível do Sporting. Se calhar aqui o Leipzig, ir à Alemanha, à casa do Leipzig, não é assim tão... Se calhar o Leipzig acaba aqui por ter algum favoritismo, mas a partir daqui, Lille em casa, diria que é 50-50, se não for um bocadinho até favoritismo para o Sporting. Bolonha em casa, também podemos dar favoritismo ao Sporting. E depois PSV fora, Sturm Graz fora e Clube Rouge fora, portanto, tudo jogos ao alcance dos Leões. Porém, é preciso dizer que o sorteio acabou por, apesar de ser mais simpático para o Sporting, ditou aqui uma coisa que pode ser prejudicial, que é os jogos em casa do Sporting são os mais difíceis no plano teórico. City, o Sporting recebe o City, recebe o Arsenal, recebe o Lille, recebe o Bolonha. Fora vai ao PSV, ao Leipzig, ao Clube Rouge e ao Sturm Graz. Ora, se isto fosse invertido, nós víamos aqui o Sporting provavelmente com pelo menos 9 pontos garantidos. Não sendo, vai ser mais difícil, mas continuo a dizer, o Sporting realmente tem aqui alguns jogos complicadíssimos, como não podia deixar de ser, mas tem aqui algumas oportunidades de pontuar e fazer aqui uma campanha muito interessante na Liga dos Campeões. Em relação ao Benfica, desculpa, o Benfica sim, calhou aqui algumas favas, o Bayern Munique fora, um jogo dificílimo, apesar do Bayern no passado não ter sido o mesmo Bayern que estamos habituados, não nos podemos esquecer que estiveram nas meias finais desta Liga dos Campeões, portanto, a aparente crise neste tipo de equipas vale o que vale. Barcelona, que está a fazer um início de campeonato muito bom com o Flick. Atlético é sempre um adversário dificílimo, apesar de ser no Estádio da Luz, já sabemos como é que são as equipas de Simeone, um histórico muito grande, seja contra Benfica, seja contra o Futebol Clube do Porto. Juventus, que está aqui numa nova era com o Tiago Mota. Feyenoord, o campeão dos Países Baixos, tem de jogar com o Estrela Vermelha, que teoricamente seria simpático, mas ir àquele estádio, àquele ambiente, nunca é fácil. Também o Bolonha, como ao Sporting, e depois o Mónaco no Mónaco. Ou seja, não há aqui nenhum jogo, com exceção do Estrela Vermelha, e mesmo assim ir à Sérvia dilui um bocadinho o favoritismo, não há aqui nenhum jogo onde nós possamos dizer o Benfica é total favorito, como podemos dizer, por exemplo, com o Sporting Sturm Graz, sem dúvida nenhuma. Portanto, o Benfica tem um caminho mais complicado e vamos ver o que é que vai dar para a equipa de Roger Schmidt, que ainda está aqui num processo de aglutinação de reforços, ainda agora chegaram mais 2, há a possibilidade de ainda chegar mais 1 também, portanto é uma equipa que ainda estamos a ver o que é que eles valem e vão ter aqui testes muito difíceis na Liga dos Campeões. Olhando agora para as contas que estão a ser feitas, devem ser precisos 15 pontos para o apuramento direto e 9 para a entrada no play-off. Dirias que são cenários possíveis para os Leões e para as Águias? Eu diria que esta é a primeira edição deste formato da competição, portanto ainda vamos ter que tirar considerações. Essas contas que estão a ser feitas com base em 10 mil simulações desta liga, desta fase de liga deste ano, e nessas 10 mil os pontos mínimos que foram precisos para apuramento para play-off foram 9 pontos. E os pontos mínimos que foram precisos para apuramento direto são 15 pontos. Ora bem, são mais 2 jogos em relação ao ano passado. Nos anos anteriores eram 6 jogos, portanto nós, quando chegávamos aos 12 pontos, dizíamos que a equipa estava apurada, e muitas vezes até com 10, e às vezes até com 9, por exemplo, o Porto ainda recentemente com 9. Agora é obrigatório 15. Porém, abre-se aqui mais jogos contra a equipa de potes mais simpáticos, digamos assim. No caso do Sporting, tendo em conta este grupo, eu acho que não é impossível sonhar com os 15 pontos. Partindo aqui do princípio que o Sporting faz uma boa campanha, se conseguir vitórias com o Sturm Graz, com o Bolonha, com o PSV, com o Lille e com o Clube Rouge, já estamos a falar de 12 pontos. Depois é tentar fazer aqui mais qualquer coisa. 12 não, já dá os 15. Já dá os 15 as minhas contas. Portanto, o Sporting pode sonhar. Ao Benfica, fazer os 15 pontos parece muito improvável, porque não há jogos fáceis. Os 9 pontos acho que tem que ser o objetivo mínimo das equipas portuguesas sempre que participarem nesta fase de grupos, nesta fase de Liga da Liga dos Campeões. E diria que, ao contrário do que acontecia em anos anteriores, onde
muitas vezes as equipas portuguesas estivessem no pote 1 ou estivessem no pote 2 ou até no pote 3, às vezes até tinham alguma sorte nos sorteios e calhava-lhes ali algumas equipas mais benéficas e dava para ficar nos primeiros 2 lugares e aí apuramento direto. Eu diria que agora vai ser mais escassas, para não dizer muito escassas, o número de vezes que as equipas portuguesas se vão apurar diretamente para os oitavos de final. Quem ficar nas 16 posições abaixo dos 8 primeiros vai ter de jogar um play-off. Eu diria que as equipas portuguesas vão estar muitas vezes nesse play-off. Se os sorteios forem simpáticos como foram para o Sporting, vamos ver, mas é Liga dos Campeões, não é? Nunca sabemos. Olhando agora para a outra competição europeia, a Liga Europa, destinos muito semelhantes entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube Braga. Chega a ser até impressionante que com tantas equipas, o Braga e o Porto têm, se não estou em erro, 4 equipas em comum. Olhando para o Futebol Clube do Porto, o calendário e os adversários são perfeitamente acessíveis. É verdade que há aqui um Manchester United, que é um nome que eu respeito, mas temos visto o Manchester United nos últimos anos e sabemos que não é o Manchester United há 15 anos. Ainda agora perdeu contra o Brighton. Ainda agora perdeu com o Brighton, exatamente. A Lazio é um jogo difícil, ir a Roma é sempre difícil, mas não está de todo fora do alcance do Futebol Clube do Porto. E depois todos os outros, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, Midtjylland, Bodo Glimt, Hoffenheim, Anderlecht, todos acessíveis. O Hoffenheim é um adversário que vem de uma liga muito competitiva, mas o Porto recebe, portanto, diria que o Futebol Clube do Porto tem toda a legitimidade para olhar para o apuramento direto. E fazer aqui até um próprio encaixe financeiro. Sabemos que as diferenças financeiras entre Liga Europa e Liga dos Campeões são gritantes, mas há aqui uma boa possibilidade do Porto encaixar aqui muitas vitórias, o que também a nível de pontos para os coeficientes da UEFA são importantes. O Braga tem aqui alguns adversários semelhantes ao Futebol Clube do Porto, tem os 2 de Roma, portanto Lazio e Roma, coincidência, 2 adversários que naturalmente são mais fortes que o Braga, mas todos os outros estão ao alcance. É verdade que há aqui também o Hoffenheim, mas é também mais uma vez em casa, portanto o Hoffenheim tem que vir 2 vezes a Portugal. Eu diria que o Braga também tem aqui alguns argumentos para olhar para o apuramento direto, no mínimo dos mínimos, tendo em conta estes adversários, o Braga terá de estar no play-off, na minha opinião, teria as coisas de correr muito mal para o Braga não sequer estar no play-off desta Liga Europa. Realmente, calhar com as 2 equipas de Roma, se calhar 2 das mais fortes, não é simpático, mas tendo em conta as outras opções, o Braga, recordar, estava no pote 3, acaba até por ser um sorteio simpático para o Braga. Eu diria que podemos ter aqui um cenário onde as 2 equipas portuguesas fazem muitos pontos na fase de grupos, na fase de Liga da Liga Europa. Ora, desta feita, olhamos então para a Conference, onde há uma incógnita ainda maior. Acreditas nas possibilidades do Vitória de Guimarães? Sim, na Conference há uma incógnita, porque muitas destas equipas são distantes do nosso conhecimento. É totalmente normal, aqui o Boleslav, nunca vi. O Cel, recordamos que jogaram com o Vitória no passado, até eliminaram o Vitória, de uma forma até surpreendente, que até foi se calhar o que precipitou a saída na altura do Moreno. Fora isso, não conhecemos muito, com exceção, claro, da Fiorentina. A Fiorentina é o adversário mais poderoso, naturalmente é favorito contra o Vitória, até porque recebe o Vitória em Itália, mas a partir daí o Vitória tem aqui possibilidades também para sonhar com apuramentos. O Vitória vem numa cavalgada muito interessante de resultados. É verdade que o último não foi positivo, mas vinha aqui numa série de muitos jogos a ganhar, muitos jogos sem sofrer golos, ainda agora voltaram a golear na Conference, e portanto o Vitória está aqui numa cavalgada interessante. Vamos ver o que é que estes últimos dias de mercado internacional fecha hoje, o Nacional fecha na segunda, portanto vamos ver o que é que ainda nos vai trazer. O Vitória, olhando para estas equipas no plano teórico, o Vitória tem hipótese de ganhar praticamente a todas. Mesmo a Fiorentina não é impossível, apesar de não ser favorito. Portanto, eu diria que Braga, Porto e Vitória têm aqui boas oportunidades para fazer coisas interessantes nas suas competições respectivas. Para terminar, perguntava-te se este novo formato dá mais oportunidades de sucesso às equipas portuguesas. É interessante. Eu diria que na Liga dos Campeões, não dá. Apesar de haver mais jogos contra equipas mais modestas, porque vamos aqui colocar um cenário que Sporting e Benfica estariam no pote 2. Jogariam com 2 equipas do pote 3, 2 equipas do pote 4, teoricamente mais acessíveis, mas tinham que jogar com 2 equipas do pote 1 e 2 equipas do pote 2. Ou seja, na Liga dos Campeões vai ser difícil às equipas portuguesas apurarem-se diretamente. Porém, se começarmos a recuar, a vir para baixo, podemos fazer mais pontos, ou seja, podemos ter mais jogos onde podemos pontuar. Por outro lado, as outras equipas também podem fazer o mesmo, ou seja, ainda estamos muito na dúvida porque é a primeira vez, portanto, não vamos ter de esperar se calhar 2, 3 anos para ver a evolução dos coeficientes da UEFA.
Na Liga dos Campeões eu acho que não vai ser benéfico para as equipas portuguesas, porque vamos ter menos equipas a estarem apuradas diretamente para os oitavos de final. Nas outras competições, Conference e Liga Europa, eu acho que pode ser benéfico, porque Vitória, que é uma equipa que é muito intermitente nas suas presenças na Europa, tendo em conta este calendário, e vamos ver o que é que vai acontecer até janeiro, mas tendo em conta este calendário, não ficaríamos chocados se terminassem aqui com 15 pontos. Portanto, isto são muitos pontos a acumular. Eu acho que nessas competições mais modestas pode ser positivo para as equipas portuguesas. Por exemplo, o Futebol Clube do Porto, nesta fase de grupos da Liga Europa, terá uma oportunidade brutal para fazer aqui 15, 18 pontos. Portanto, para mais porque os tubarões da Liga dos Campeões não caem para a Liga Europa. Portanto, nas competições mais abaixo, eu acho que pode ser simpático e pode até permitir outro tipo de sonhos mais reais às equipas portuguesas. Na Champions, acho que é mais improvável. Obrigado por terem assistido a mais um Tema do Dia e não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nenhum tema quentinho da atualidade desportiva.